E o problema de número 15, uma questão do Enem de 2014, diariamente uma residência consome 20.160 watt-hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 watt-hora por centímetro quadrado de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Bom, então é uma questão que eu preciso realmente compreender todo o enunciado. Então, eu tenho que lembrar de todas essas informações. Mas antes, eu tenho que saber o que eu preciso responder. Qual é o objetivo desse proprietário? O objetivo desse proprietário é produzir exatamente a mesma quantidade de energia que a casa dele consome. Quanto que a casa dele consome? Isso aqui. Ele tem quantas células? Ele tem 100 células. Então, na prática, seria eu descobrir quanto que cada célula produz, para eu descobrir, então, quantas células ele precisa para produzir essa quantidade. Aí aqui diz o seguinte, que cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watt-hora por centímetro de diagonal. Como assim? É porque as células são retangulares. Então, num retângulo, elas são retangulares e deu as dimensões desse retângulo, né? 6 centímetros por 8 centímetros. Esse retângulo tem uma diagonal, que é a diagonal dessa célula, quando eu ligo dois vértices não consecutivos. Então, essa é a diagonal que eu vou chamar de D. A produção de cada célula depende do tamanho dessa diagonal, porque lá está dito que 24 watt-hora é a produção por centímetro de diagonal. Por isso, para eu saber qual é a produção de cada célula, eu preciso determinar a medida da sua diagonal. E como elas são retangulares, então eu tenho que esses ângulos internos aqui são todos de 90 graus. Por isso eu posso usar Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então vai ficar como? Primeiro descobrindo o tamanho da diagonal. D ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, D ao quadrado é 36 mais 64. Daí a gente tem que D ao quadrado é igual a 100. E D é a raiz quadrada de 100, que é 10. O que é 10? O valor da diagonal. Por que eu precisava da diagonal? Porque eu sei que a produção da célula está relacionada com o tamanho da diagonal. Da seguinte forma, para cada 1 centímetro de diagonal, a célula produz 24 watt-hora. Se a diagonal da célula tem 10 centímetros, então qual será a produção dessa célula em watt-hora? Regra de 3, multiplica cruzado. X vezes 1, x. 10 vezes 24, 240. O que é esse 240, então, agora? É a produção de cada célula. É o que cada célula produz. Cada célula, né? É o que cada célula produz. Agora, qual que era o problema mesmo? O proprietário quer ter a quantidade de células que produz exatamente o que a residência dele consome. Então, aqui eu poderia fazer uma outra regra de 3, colocando assim, ó, se uma célula produz 240 watt-hora, então, quantas células esse proprietário precisa para produzir 20.160 watt-hora, que é o que a casa dele consome? Multiplico cruzado de novo, vou achar esse novo valor de x aqui, que agora representa a quantidade de células. Então, x vezes 240, 240x, 1 vezes 20.160, 20.160, x é igual a 20.160,
dividido por 240. Posso cortar esse zero com esse e fazer a divisão de 2016 por 24. Pego o 200, deve caber aqui 8 vezes. 8 vezes 4, 32, que vai 3. 8 vezes 2, 16 com mais 3, 19. Para 201, faltam 9. Desço 6, 96. Vai dar 4. 4 vezes 24 dá 96 e não vai sobrar nada. Então, x nessa nova regra de 3 é igual a 84. Lembra que nesse caso aqui, o 84 representa células. Ou seja, o proprietário precisa de 84 células para produzir exatamente a quantidade de energia que a residência dele consome. Lembra que aquela residência tinha 100 células? Então, por isso a pergunta, qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Ora, se ele já tinha 100 células e ele só precisa de 84, então ele tem 100, mas ele só precisa de 84. Então, se eu tiro essas 84 aqui, ó, significa que ele tem 16 células na casa dele que está sobrando. Então, ele vai precisar apenas de 84 e ele precisa retirar 16 células para que daquelas 100, tirando 16, fiquem apenas 84, que é a quantidade que produz a energia que ele precisa ou que ele deseja. Portanto, a alternativa correta é a letra A.